O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer. Tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu, que és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade eu te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desce do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos amados, terça-feira rezando pelos doentes, com os doentes, colocando as nossas enfermidades nas santas chagas de nosso Senhor, dolorosas, que contemplamos tanto na Semana Santa, mas gloriosas, que somos chamados a viver, celebrar. A primeira frase de nosso Senhor hoje fala segundo São João. Ele diz a Nicodemos, mas ele diz a todos nós: vós deveis nascer do alto. Repito, vós deveis nascer do alto. Agora você repete comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, dai-me a graça, dai-me a graça de nascer do alto, de nascer do de alto, nascer do teu Espírito, de nascer do teu Espírito. A primeira leitura de hoje, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, exatamente mostra uma comunidade que nasceu do alto. Uma comunidade que, pela graça de Jesus, morto, ressuscitado, esses dois lados, morto e ressuscitado. Uma comunidade que começa a viver diferente. Atos dos Apóstolos nos mostra uma comunidade que nasce do alto. Veja, a multidão dos fiéis, a comunidade pós-ressurreição, com a presença dos apóstolos, movida pelo Espírito Santo, eles tinham um senso de caridade, de partilha, de comunhão, que não é só para eles, mas deveria ser um exemplo para todos nós, para toda a sociedade de hoje, em tempo de pandemia ou não de pandemia, não só para agora. Vivemos um tempo em que a solidariedade é uma forma, uma identidade do cristão, muito forte, mas não pode se resumir agora. É bonito, é louvável que você veja empresas que fazem doações grandes, mas não deveria ser assim sempre. Não que não devam prosperar,
Deus é a favor da prosperidade, mas que haja partilha. Por que uns de mais e outros de menos? Se a gente vê hoje empresas fazendo doações, ajudando, hospital de campanha e etc, etc. Talvez aqui precisaríamos entender que a semente que deveria ser plantada em toda pessoa humana, eu preciso ter comunhão com meu irmão. Volto ao texto. A comunidade, na ressurreição, eles, diz o texto, ninguém considerava como próprias suas coisas. O que possuíam, colocavam em comum. Para uma comunidade viver isso, e não é uma utopia. Que tinham problemas, não tenho dúvida. Mas que eles viviam na força do ressuscitado. Que todo mundo tinha o que possuía, lhes era próprio, mas colocava em comum. Então não havia necessitados entre eles. Você percebe que comunidade profética, para as nossas pastorais, para a nossa ação evangelizadora, para as nossas políticas públicas, para o nosso país e para o mundo. Gente, se nós entendêssemos isso, como é que uma comunidade consegue viver isso? Só é possível porque experimentou a força do ressuscitado. E diz ali que os sinais, fruto dessa coerência, fruto dessa partilha, os sinais e o poder dos apóstolos davam testemunha da ressurreição. As pessoas que tinham terras, casas, vendiam e levavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Que profético, que texto, que deveria nos fazer refletir. E insisto, sem ser repetitivo, mas para ser enfático. Está acontecendo, e deveria ser mais na pandemia, mas deveria ser uma atitude contínua, permanente, nascer do alto. Inclusive as questões econômicas, políticas, sociais. E conta um fato. José, um homem que foi chamado por Barnabé, segunda geração, levita de Chipre, possuía um campo, vendeu e pôs aos pés dos apóstolos. Mas a palavra central era distribuído conforme a necessidade de cada um, nascer do alto. E é impressionante perceber que isso é possível. Já vivemos, e essa comunidade é uma meta a ser vivida por todos nós. Aí você vai dizer, padre, não é tão simples. É verdade, mas é por isso que é um processo de conversão, é um processo contínuo, nascer do alto. Para quem que Jesus disse isso? Para Nicodemos. Então, visto essa realidade, vamos falar de Nicodemos. Nicodemos, e aqui eu não faço para vender livro, que nem sei se tem por aí, mas eu sei que você tem na sua prateleira, porque muita gente adquiriu. O capítulo 6 deste livro, por isso traz lá da sua prateleira uma leitura para hoje. O encontro de Jesus com Nicodemos, o Evangelho. E o que me impressiona, livro O Encontros. O que me impressiona em Nicodemos é que Nicodemos significa todos nós. Nicodemos era um homem muito bem sucedido, estudado, letrado, bem posicionado. Ele era da classe religiosa dos fariseus e não tem a visão negativa desse povo. Já falei de Saulo. Os fariseus faziam o que faziam porque eles acreditavam que praticando a lei se salvariam.
Mas o grande problema é que eles se fechavam ao novo, a Jesus. E além disso, além de ser fariseu, Nicodemos não era qualquer um. Ele pertencia ao sinédrio, ao conselho dos fariseus. Então, era um homem bem de vida, intelectualmente bem formado e politicamente influente. É impressionante que Nicodemos, ele vai à noite procurar Jesus. Por que ele vai à noite? Você sabe me dizer? Ele vai à noite porque alguma coisa no coração de Nicodemos fez ele perceber que Jesus tinha algo de diferente. Mas se ele fosse de dia, ele estaria se comprometendo demais. Ele vai à noite para não ser visto, que ele não está suficientemente maduro para tomar uma posição. Ele tinha muito a perder. Ele era membro do sinédrio, gente, significa muito. Ele era fariseu convicto, mas tinha algo no coração dele que mostrava que tinha um vazio. Como todos nós, que às vezes você não sabe, mas sabe quando você escuta uma coisa, você pensa uma coisa, ou você lá dentro tem alguma coisa que diz: olha, eu não sei explicar, está aqui, ó, um comichão. Já passou por isso? Enquanto você não resolve, você fica com aquilo. Mas ele foi à noite, certamente procurou Jesus nos ermos, nos lugares mais ermos, quer dizer, ou floresta não, porque lá era uma raridade, lá entre as pedras, num jardim, um lugar mais alto que eles escolhiam. Por que escolhiam os lugares mais altos? Porque Jesus gostava muito de ir no Getsêmani, não só na última hora, no Horto das Oliveiras, porque era mais fresco. Certamente colocou um capuz para não ser reconhecido. Certamente foi sorrateiro, pegando os lugares mais escondidos. Eu repito, algo dentro dele que ele não sabia explicar, fazia com que ele estimulava para ele procurar esse mestre. E foi. Eu fico imaginando o espanto, porque Jesus nunca ficou sozinho, raras vezes. E quando ficou, vou dizer um fato: quando Jesus ficou, os apóstolos foram fazer compra, você lembra na Bíblia? E Jesus ficou com quem? No poço de Jacó. E o evangelista fez questão de dizer que ele encontrou a samaritana. Jesus sempre estava com os apóstolos. E eu fico imaginando a reação dos apóstolos quando de repente ele, um membro do sinédrio, se fosse pelos apóstolos, Pedrão devia, vai embora daqui, você vai pegar nosso mestre. Jesus não. Certamente Nicodemos, quando chegou, não falaria boa noite. Ele usou a palavra shalom, próprio dos judeus. E Jesus deve ter dito shalom. Jesus não viu ali um membro do sinédrio. Jesus não usou de preconceito. Jesus não julgou ele por ser fariseu. Jesus não viu nele uma ameaça. Assim o Senhor nunca nos vê como uma ameaça. O Senhor nunca nos vê como alguém, um inimigo. É impressionante, e eu estou fazendo a leitura orante do Gênesis. Deus passeava à tarde, lindo pensar isso, né? No jardim do Éden. Deus toda tarde ia passear. Eu fico imaginando com Adão e Eva. Entrou o pecado, Deus continuou passeando, sim. Quem foi que não quis mais passear com Deus? Adão e Eva. Jesus, ele se dispõe a conversar com Nicodemos, sabendo quem ele era,
sabendo da sua posição, sabendo que ele estava indo à noite, meio às escondidas, mas ele se posicionou. Deus nunca se nega em passear conosco, entre aspas. Jesus nunca se nega a me receber, a te receber. Não importa teu título, não importa a tua posição social, não importa por onde você andou, eu andei, o Senhor acolhe. E é quando Jesus começa, atende, shalom, shalom. É impressionante que Nicodemos usa uma palavra, não está no Evangelho, mas ele diz Raboni. Ele usa a palavra mestre. Veja, Nicodemos era mestre dos fariseus. Quando ele diz mestre para Jesus, é porque ele externiza, ele verbaliza que ele está encontrando algo de diferente em Jesus. E ele talvez foi por curiosidade, mas quantos de nós, o primeiro elemento que nos leva a Jesus não é curiosidade? Quantas pessoas começaram até a acompanhar essa missa nos 30 dias, por causa da pandemia? Hoje, como me disse uma senhora agora, padre, eu não consigo, chega meio-dia, meu dia não é dia se eu não acompanho às 10 da manhã e ao meio-dia. Não sou eu, mas a mensagem que vai por mim, porque o mensageiro nunca é maior que a mensagem, é a mensagem, é Jesus. Nicodemos diz Raboni, mestre. Eu reconheço que sois um grande mestre, que o povo está, é assim que começa. Eu reconheço os sinais, eu reconheço que tem feito milagres. Meus irmãos, se nós olharmos quanto milagre Jesus não faz, e o milagre em si, que você já experimentou na tua vida, que você ouviu uma outra pessoa comentar, o milagre, o sinal, e eu acredito em milagres, curas, libertações, é para reforçar o senhorio de Jesus. Veja, a impressão que eu tenho é que Nicodemos está meio passo, e Nicodemos quer mais. Eu diria que somos nós temos tanta coisa. Você tem a palavra, eu tenho a palavra, nós temos os sacramentos, nós somos batizados na igreja, nós somos parte da igreja, mas nós estamos aqui com um pé aqui, um pé aqui. Eu vou para lá ou vou para cá? Eu quero, mas não quero. Quero mais. Até lançamos o Ide Mais, né? Algo nosso, que você pode procurar lá na plataforma. Ide mais, mas eu não vou. É impressionante que esse Nicodemos, Jesus diz, Nicodemos, eu te entendo. Em outras palavras foi isso. Eu entendo, como o Senhor entende tudo que a gente já viveu até hoje. E eu sei que você quer mais, então nasça de novo. Nicodemos era um homem já com idade. Para ser membro do Sinédrio, não podia ser muito novo. Ele entendeu, mas como? Voltar ao útero de minha mãe? O que dá para entender aqui? Às vezes, meus irmãos, nós estamos tão cheios de falsas verdades, tão seguros de nós. Às vezes nós já tomamos certas decisões e julgamos, condenamos, estamos tão firmes nos nossos propósitos, infelizes, mas firmes, com vazio interior, mas mantemos o nosso pulso ali, é assim mesmo, mas lá dentro é uma contradição entre a firmeza externa e a insatisfação interna. Tem que nascer de novo. O texto de hoje, agora é nesse período, diz assim: Nicodemos, você é o mestre da lei e não entende essas coisas? É como que o Senhor dissesse para mim, para você, dissesse teu nome,
Antônio, Jeane, Maria. Deus falando para você: você é tão inteligente e não entende dessas coisas. Você é tão estudado, tão cheio de si. É preciso nascer do alto, Nicodemos. Esse foi o primeiro encontro. Eu acredito que depois foi um cumprimento, shalom, shalom. Jesus no outro dia seguiu com os apóstolos, continuou. Nicodemos aproveitou a noite, não esperou clarear e voltou para o sinédrio. Acabou aí? Não. Alguma coisa ficou. Uma semente ficou em Nicodemos, não o suficiente para ele tomar uma decisão, não o suficiente para ele dizer: agora me torno um discípulo desse mestre. Ele não estava seguro, mas ficou no coração. Você sabe qual foi o segundo encontro de Nicodemos? Quando Jesus estava prestes. Lembra daquela comissão que eu falei, aquele encontro do ódio, do rancor, que decidiu: é melhor que um morra do que uma nação? Naquela hora, Nicodemos disse: mas não é normal que escutemos? Você entende o primeiro encontro na madrugada? Você entende agora que aquela semente ficou no coração de Nicodemos? E Nicodemos naquela hora percebeu: como eu fui tocado, se o sinédrio ouvir Jesus, eles vão mudar. Porque onde o Senhor chega, os corações são transformados. O coração, a alma fica abrasada. É impressionante que Nicodemos não só sentiu a presença de Jesus, como quis salvar Jesus, mas Nicodemos quis evangelizar o sinédrio. Mas ainda não era suficiente para tomar um partido. Quando os colegas dele disseram: até tu, Nicodemos, vai defender esse galileuzinho? Até você, Nicodemos, vai defender esse homem? Nicodemos não estava preparado. Nicodemos recuou. Significa quantas e quantas vezes, num segundo momento, esse segundo momento, a gente quer, aí chega alguém e diz assim: mas você está colocando a tua vida fora, vai por outro caminho, você vai ser, ixi, olha, se você seguir não vai dar certo. Olha, tem um negocinho aqui para você, que você vai ver, você vai ganhar muito dinheiro. Vem aqui que você vai fazer o negócio da China. Vem aqui, ó, se você for seguir a Deus, você vai ver que as coisas não vão. Você tem que optar. Nicodemos recuou. Quantas vezes nós recuamos? Acabou aí? Não. A semente daquela noite, do discípulo secreto, do discípulo às escondidas, daquele que foi encapuçado, daquele que foi para não ser reconhecido, ficou aqui no peito, como está em muitos de nós. A gente sente que está aqui, até que aconteceu o momento derradeiro, a hora que Nicodemos nasceu de novo. E não foi no útero da mãe, foi quando nosso Senhor foi tirado da cruz. Era sexta-feira, era já quase perto de anoitecer. Jesus
lá em Jerusalém foi tido como um bandoleiro, foi morto de uma forma como o pior de todas as mortes. E nós sabemos que a família de Jesus era pobre. Há quem diga o contrário, mas estou falando, e essa é a compreensão mais certa. Eles não tinham nenhum túmulo. Tiveram que, na última hora, porque se escurecesse, ia ser uma confusão. Aparece um discípulo, José de Arimateia, que vai e pede para tirar o corpo. Aparece Nicodemos, com 30 quilos de perfume. Nessa hora, no último momento, Nicodemos desce do muro. Patinou na primeira vez, patinou na segunda vez, mas agora ele sabia, e o sinédrio estava lá. Foi o sinédrio que o matou. Os soldados guardavam, e Nicodemos, quando viu Cristo morto, ele entendeu, era ele. Então ele desce do muro. A semente nasceu, e ele nasceu do alto, porque ele pegou 30 quilos de óleo, de perfumes, aloés, mirra, que é próprio de um rei ser enterrado, e diz, eu sou dele, eu sou discípulo dele. Na hora derradeira, a semente produziu frutos. Ele nasceu do alto. O nascimento se deu naquele momento. Assim somos nós. Às vezes, e isso levou anos. Não se sabe ao certo quando foi o encontro de Nicodemos na noite. Quando o Senhor disse, Nicodemos, é preciso nascer do alto. Passaram-se dias, semanas, meses, anos. Uma segunda tentativa. Não é normal, antes de ouvirmos, você vai defender ele? Calou-se. Mas chegou a hora em que Nicodemos falou, chega. Chegou a hora de eu tomar uma decisão. Eu renuncio ao sinédrio. Eu renuncio ao que eu sabia. Eu renuncio ao que me dava segurança. Eu abro mão das minhas leis. Eu abro mão das minhas regras. Eu abro mão do meu status. Eu abro mão da minha posição social. Eu encontrei algo que vale a pena. E ele publicamente se torna apóstolo de Jesus. Nasceu do alto. Perguntemos a nós mesmos, em que fase eu estou? Até quando vou ficar na surdina? Até quando vou recuar? Até quando vou fugir? Quando que eu vou ter coragem, maturidade, consciência, conversão para nascer do alto? Ajudai-nos, Senhor. E por não termos pessoas renascidas no Espírito, é que não conseguimos a primeira comunidade ser vivida. Por não termos pessoas renascidas no Espírito, que não temos tudo em comum. Por não termos renascido no Espírito, que há pessoas que passam necessidades. É por não termos renascido no Espírito, que não partilhamos o que temos, e vivemos ainda no nosso egoísmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.